E aí, tudo jóia? Eu tô aqui para te perguntar uma coisa. Você tem dificuldade de saber qual a melhor posição da sua câmera ou do seu celular na hora de fazer uma boa foto? Você acha que dava para fazer enquadramentos mais interessantes? Então, essa aula é para você. Eu sou o Luciano Araújo, professor de fotografia e Photoshop, e vou te ensinar agora tudo sobre um bom enquadramento na fotografia. Então, pessoal, vamos falar agora sobre enquadramento. Enquadramento é uma questão muito básica da fotografia, básica no sentido de que é o mínimo que a gente tem que saber, mas apesar de ser básico, não é fácil. Vai ter que treinar muito o olhar, ter um olhar muito apurado e sempre, prestar muita atenção naquilo que você está fazendo, seja com o celular, seja com a sua câmera. Uma coisa que eu acho legal de entender é que quando eu quero melhorar o meu enquadramento, nada melhor do que fotografar muito. Quanto mais eu fotografo, mais eu ganho intimidade com a câmera, com o celular, com qualquer dispositivo que eu estiver utilizando, e assim eu consigo olhar mais para as minhas fotos, ver mais quais são os resultados que eu tenho e, claro, comparar o antes com o depois. Entender as técnicas não adianta apenas, tem que entender e aplicar essas técnicas. Então, hoje eu vou mostrar um monte de foto para vocês com as técnicas aplicadas. Na verdade, vamos começar entendendo quais são as técnicas. Existem vários formatos de enquadramento que a gente pode utilizar, desde alguns mais complexos até os mais simples. Então, vamos começar pelo formato mais simples de todos. Presta atenção. A primeira regra que eu quero mostrar para vocês é a regra dos terços. Como vai funcionar essa regra dos terços? A regra dos terços vai dividir a imagem em 3 terços verticais e 3 terços horizontais. Entendendo que existem 4 pontos ali, também chamados de pontos de ouro, que é onde esses terços se encontram. Quando eu enquadro a minha imagem dentro desses pontos, ou desses terços, eu consigo fazer um enquadramento inteligente dentro desse processo. Eu tenho uma sensibilidade maior do público, eu consigo prender melhor a atenção e é isso que a gente quer. Uma foto boa, ela não é só bonita, mas ela é muito bem enquadrada e muito bem arranjada dentro da área que a câmera tem. Então, vamos ver essa regra dos terços funcionando. Mas antes, eu preciso entender o seguinte: como usar a regra dos terços? Dá uma olhada como que você pode fazer no seu celular. Vou mostrar aqui como que eu coloco isso disponível no iOS, tá? E aí você encontra também no seu Android. Todos os celulares vão ser possível você criar essa regra dos terços de forma automática. E o que é legal? Que isso vai te nortear. Na hora que você for fotografar, você vai conseguir entender exatamente o que está fazendo, vai te ajudar. Então, você vai lá em exibir grade, dá uma olhada como que funciona. Veja bem, estou gravando a tela do meu celular e aqui nessa tela não tem nenhuma marcação. Então eu vou ocultar aqui primeiro a minha câmera, certo? Agora eu vou em ajustes e lá eu vou procurar a minha câmera. Câmera. Aqui na câmera você tem lá assim, ó, grade. Ative a opção da grade. Quando você ativa essa opção, olha que legal. Agora, perceba que eu tenho linhas dividindo a minha câmera em 3 terços verticais e 3 terços horizontais. São esses terços que me permitem enquadrar. Observe que agora meus olhos estão exatamente em cima dos pontos de ouro, ou seja, dos pontos de cruzamento dessas linhas, e isso vai me dar um padrão. Se eu desloco a câmera, eu crio um outro padrão e outro padrão, seja para cima ou para baixo. Isso vale para foto. Quando eu mudo para a posição de foto, eu também tenho esse enquadramento da regra dos terços, tá? Então, observa bem isso aí e agora eu vou te mostrar algumas fotos e o resultado diferente dessas duas fotos.
Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês na prática a regra dos terços. Como que eu fiz algumas fotos, inclusive fotos premiadas mundialmente, Festival de Nova York, Budapeste, né, Brasília. Então, eu tenho fotos maravilhosas que ficaram muito interessantes e não só bonitas, mas tecnicamente bem concebidas. Se você quer melhorar suas fotos, o primeiro passo é olhar para isso, olhar para o enquadramento. Então, vamos ver aqui comigo no computador como que essas fotos foram feitas e quais as lógicas, né, que foram utilizadas para fazer essa foto dessa maneira. Dá uma olhada aqui, presta atenção comigo. Então, eu vou abrir o meu Photoshop, vou abrir algumas fotos aqui para vocês. E as primeiras fotos, vou mostrar fotos feitas na câmera, né? Então, vamos abrir aqui 3 fotos. Tenho 3 imagens, eu preparei elas para vocês verem. Então, aqui no meu canto direito eu tenho um painel de layers que eu fiz algumas linhas para vocês entenderem. Quando a gente fala da regra dos terços, essas linhas azuis estão representando as regras dos terços. Está representando aqui, né, os 3 terços verticais e os 3 terços horizontais. Quando a gente olha para essa foto, o objeto fotografado é o cavalo, né, saindo aqui da janelinha. Observe também que a área de foco também é essa área. Todas as outras áreas do foco vêm se perdendo na medida em que eu tenho uma profundidade da imagem maior. Então, se o objeto fotografado é o cavalo, e eu vou lá e enquadro ele na regra dos terços, observa que 2 dos pontos de ouro estão pegando nesse cavalo. E eu tenho uma projeção de perspectiva. Olha que legal, não tem uma linha que me leva o meu olhar, eu olho para o cavalo e tem um direcionamento para o fundo. Isso é uma linha de perspectiva e ela foi pensada exatamente para isso. Então, quando eu vou fazer esse trabalho em cima, estou fotografando, eu tenho tempo desse enquadramento, não é uma foto de momento, mas eu posso planejar a foto, por mais que o cavalo não vai contribuir com a gente, né? Ele mexe, ele não vai sempre fazer aquilo que a gente quer. E claro, eu fiz várias fotos até chegar nessa foto que é mais interessante, mas o que é importante? Colocar a câmera no tripé se for possível, se não, encontre o ângulo com a câmera ou com o celular, encontre o seu ângulo, espere o momento exato, mas tenha planejado essa história. Então, coloque o objeto fotografado encontrando com as linhas, né, e com os pontos de ouro. Então, o resultado que a gente tem é esse resultado aqui. Eu olho isso, então eu vejo, né, que tem um planejamento para fazer a foto. Eu não simplesmente fiz a foto. E aí, olha como que a regra dos terços faz todo sentido nessa imagem. Se a gente olha uma outra foto, e aí essa foto também é legal, ela também recebeu uma menção honrosa no Festival de Nova York. Veja como, olha essa linha que o olhar da criança cria. É mais ou menos isso, não é? E se a gente aplicar a regra dos terços, veja como em 2 terços verticais eu tenho o objeto fotografado, que é a criança, e em 1 terço eu tenho uma área de escape, que faz todo sentido em relação ao olhar da criança. Veja como eu tenho uma ideia de movimento no sentido da esquerda para a direita, né? E mais ainda, né? Olha como que o olho da criança quase está em cima do ponto de ouro, que é exatamente, né, o elemento mais importante da foto, é o que traz emoção para essa foto. Então a gente olha para isso e olha o que a gente observa, né? Nós temos esse resultado. Nesse mesmo momento eu fiz uma outra foto. A criança se mexeu, eu mudei a minha posição em relação a ela e eu consegui fazer essa outra foto. Dá uma olhada na regra dos terços. De novo, 2 terços ocupando, né, a porção mais importante da foto, 1 terço uma área de escape. E observa o olho da criança no terço central, mostrando que ele é o elemento mais importante, deixando a criança também estática, parada. Toda vez que eu utilizar esse terço central, principalmente o bloco central da regra, eu vou criar uma ideia de algo estático, parado, né, estável,
então eu tenho essa estabilidade. Mas também, por uma questão da área de escape, eu posso criar linhas dentro da minha foto. Olha que legal essa linha. Se a gente traçar uma linha diagonal, olha como o olhar da criança criou essa linha também para o nosso olhar. Então, quando a gente vê a foto, a gente olha para onde a criança também está olhando. Nosso olhar parte daqui para cá, né? Vamos para olhar mais fotos, outras imagens, né? Deixa eu abrir aqui. Uma outra forma de apresentar linhas, né, são linhas verticais. Se você olha essa imagem logicamente já está tratada em preto e branco. Isso aqui é em Hong Kong. Hong Kong é um destino muito legal para fotografar, porque você tem prédios maravilhosos, arquitetura muito diferente, gente, tudo em abundância, né? Quando eu fiz essa foto, o que eu pensei? Nas linhas que o prédio cria. Então, veja como eu tenho linhas verticais que vão direcionar meu olhar também nesse sentido. Apesar de ter alguma perspectiva aqui, as linhas são muito mais verticalizadas e isso vai dar também uma sensação diferente, né? E como o enquadramento da foto foi fechando o prédio dentro do enquadramento da imagem, não tem nada em volta. Eu tenho uma sensação de algo muito maior do que o que é. Então a gente olha para essa foto, veja como eu não sei onde o prédio acaba, onde ele começa. Então eu tenho toda a área da foto preenchida, mas as linhas que a imagem cria também geram um resultado visual interessante. Vamos ver agora outra foto premiada. Outras duas fotos. Essa foto foi feita no Camboja e é uma foto muito especial porque quando eu fiz a foto o macaco deu uma piscadinha. Então ficou muito legal isso aqui, eu adorei essa foto. Se eu aplico a regra dos terços, que lá na minha câmera já está configurada a grade, então quando a gente aplica a regra dos terços, a gente usa muito a regra dos terços, deixa a grade já no seu celular aplicada e na sua câmera também. Isso não muda nada na configuração, mas para você que está fazendo a foto muda tudo. Então aqui, veja como a regra ficou perfeita. Olha o enquadramento que eu consegui fazer desse macaco. Eu estou praticamente partindo dele ao meio, tem um elemento simétrico aqui. Só quebra a simetria por causa das duas bananas amarelas, né? Que aqui eu tenho um elemento a mais, mas veja como eu parti o macaco exatamente ao meio. De cá um olho aberto, de outro olho fechado. Toda uma área de escape extremamente importante para deixar essa foto, né? Direcionar o olhar do espectador para o macaco. E aí tem uma brincadeira. Se eu aplicar também uma regra chamada regra de Fibonacci, ou também a regra áurea, né, a razão áurea, olha esse gráfico que legal. Observa como meu olhar vem para cá, né? Olha, uma área toda vazia, uma área toda preenchida, e eu tenho uma divisão muito clara da foto, também dentro do enquadramento de Fibonacci. Vamos ver outra foto. Essa foto, talvez uma das fotos mais legais que eu já fiz, uma das fotos que eu tenho mais orgulho dela, porque é uma foto preta e branca, que tem uma emoção muito bonita, né? Vamos aplicar a regra dos terços. Então, olha a regra dos terços aqui. O que eu quero deixar claro para vocês? Vou fazer uma marcação em vermelho na foto, para a gente poder enxergar isso. Quando eu olho para essa imagem, né, e entendo que, olha esse ponto de ouro e esse ponto de ouro, né? Veja como eu tenho dois pontos muito bem enquadrados. Um no rosto, bem na boca do trompetista, outro exatamente no instrumento. Então, eu tenho uma linha diagonal aqui que segue exatamente, olha,
instrumento e a pessoa. É como se tudo fosse uma coisa só. Ajuda muito a gerar uma emoção na foto e deixar essa foto mais forte, mais bonita e mais você prende o espectador. As pessoas têm que olhar para a sua foto e falar, cara, que foto é essa? O que está acontecendo aqui? Não entendi, né? É isso. Então, o enquadramento vai te dar essa questão. Então, observa que eu tenho regra dos terços bem aplicada, 2 terços contendo uma porção maior da foto, né? Ó, então, todos esses 2 terços aqui, eu tenho muita imagem, né? O terço superior com o que a gente chama de área de escape, todo esse terço superior, uma área de escape. Eu tenho uma linha que direciona todo o olhar das pessoas e mais ainda, né? Nessa linha eu tenho aqui 2 pontos que encontram exatamente nos pontos de ouro. Mais fotos para a gente poder ver mais exemplos. E agora nós vamos ver imagens de paisagens que podem ser legais. Então, vamos abrir aqui 3 imagens. Bom, olha essa paisagem aqui. Quando eu fui fazer essa foto, observa quando eu coloco a regra dos terços. De novo, observe 2 terços inferiores comportando a grande maioria da informação que a minha foto tem. Então, os terços inferiores eu garanti isso e o terço superior eu deixei céu para abrir mais o horizonte, né? Que é uma foto de horizonte, uma foto panorâmica, essencialmente. Então, eu tenho um resultado bem legal. Se eu aplicar a regra de Fibonacci aqui, olha que bacana. Percebe que o ponto onde eu tenho mais luz é onde a linha de Fibonacci está? E observa que sempre onde tiver mais luz vai ter mais um direcionamento do olhar das pessoas. Então, se eu vejo a foto e entendo que o ponto de luz é onde o meu olho vai, também vai ajudar a criar uma regra de leitura dessa foto, né? Então, olha que interessante. A foto está, né, toda direcionada, áreas escuras, áreas claras. Então, o ponto mais importante dessa foto está aqui e é muito claro isso também quando eu sigo a regra dos terços. Observa que o ponto de ouro está bem aqui e é onde eu tenho uma amplitude maior daquilo que foi fotografado. Já que eu falei de foto panorâmica, teria como reenquadrar essa foto? Tem. No próximo momento dessa aula, eu vou te ensinar como transformar essa foto numa panorâmica mesmo, compridinha, aquela foto bem slim, né? E vai ficar uma coisa bem legal. Vamos ver outra foto. Aqui, olha esse trator. Maquinários antigos, carros velhos, abandonados, sempre são ótimos motivos de fotografia. Se eu olho a regra dos terços, veja, 2 terços contendo a maioria da informação, 1 terço contendo a minoria dessa informação, né? Aqui no terço central eu tenho o terço mais bem iluminado, aqui 1 terço menos iluminado e veja como meu olhar vem para o centro. Eu não tenho dúvidas, né, de que eu tenho uma imagem estabilizada, esse objeto está parado, não tenho nenhuma ideia de fuga dele, tá? Se eu aplico o Fibonacci, olha como que o enquadramento do trator está exatamente dentro da regra de Fibonacci. E, por fim, olha essa foto de pôr do sol. Veja como eu enquadrei o sol exatamente no meio, na porção inferior quase nenhuma informação e nas 2 porções superiores informações mais ricas, né, e mais detalhadas. Então toda vez que a gente vai fazer isso é importante pensar qual é o detalhe que eu estou buscando. Aqui nesse caso o recorte das árvores, né, todo esse recorte que as árvores causaram e lógico o sol com essa nuvenzinha no fundo faz toda a diferença. Já a parte inferior é apenas a área de composição dessa imagem. Tá bom? Então, seguindo aqui, vamos passar agora para as fotos de celular. Eu vou abrir aqui 3 fotos que foram feitas usando o celular
para a gente poder comparar, né? No mesmo momento. Se você vier no menu Window, Janela, você tem aqui, ó, Workspace, e eu posso colocar as 3 fotos em comparação. Veja bem, eu vou mudar essa foto de lugar. Então vamos tentar enquadrar elas de um jeito que a gente consiga. Vamos pegar aqui e o terço 1. Vamos ver se a gente consegue fazer o Photoshop. Ó, vamos colocar uma foto aqui, outra aqui e outra de cá. Observa bem, quando eu fiz a primeira foto, meu celular ele está centralizado, ou seja, eu tenho 1/3 inteiro de céu, 1/3 inteiro de solo, de piso, e eu tenho meio terço ali, ó, o terço central, dividido entre céu e piso. A sensação que eu tenho é uma. Quando eu vou para a segunda foto, eu inverti. Eu levei o celular levemente para baixo, né? Ele estava de pé, na verdade, então levemente para baixo. Quando eu inclinei meu celular, eu tive 2/3 de céu, 1/3 de piso. E isso me deu uma amplitude maior, me deu a sensação de que aquilo é muito mais longe do que o que é, né? Então eu tenho aqui mais céu do que exatamente o piso. E já na terceira foto, eu inclinei o celular ao contrário e eu tinha 1/3 apenas de céu, 2/3 de piso. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que a grade ficava lá no meu celular. Eu preparei essa grade aqui no Illustrator, né? Preparei esses elementos visuais só para ajudar a gente a enquadrar, né? Representar essa regra. Então, vou colocar ela aqui. Então, isso foi feito no Illustrator. Vou enquadrar essa regra dos terços para a gente poder ver. Então, aqui na tela, vamos juntar todo mundo. Space. Então, tá lá. Aqui. Vamos deixar todas do mesmo tamanho para o nosso enquadramento ficar legal. Então, eu vou jogar essa grade em todas as fotos e nós vamos ter um comparativo claro disso. Veja como ficou organizado. Na foto 1, eu tenho 1/3 e meio da imagem nos terços superiores, 1/3 e meio nos terços inferiores. Já aqui, ó, veja como a linha, né, tá bem certinha. Então, veja bem, aqui eu tenho as 3 imagens com a grade colocada para vocês verem. Primeira imagem, eu tenho 1/3 e meio de céu, 1/3 e meio de piso. Segunda imagem, 2/3 de céu, 1/3 de piso. Terceira imagem, 1/3 de céu, 2/3 de piso. Conforme a sensação que eu quero dar para a pessoa, conforme aquilo que eu quero proporcionar para quem está vendo a minha foto, eu vou usar um enquadramento diferente, tá? Então a gente olha para isso aqui e a gente consegue observar essas 3 questões, fotos feitas diretamente do celular. Então, você não precisa ter uma câmera super mega excelente, profissional ou semi-profissional para fazer boas fotos. Com o próprio celular, você consegue resolver essa questão, tirar fotos boas e fazer uma coisa legal, né, para mostrar para os amigos, para postar nas suas redes e fazer fotos interessantes. Então aqui é uma prova disso, você aproveita esse céu todo bonito. O que eu quero te mostrar? Que dessas 3 fotos, se eu fosse aproveitar uma delas, logicamente eu ficaria com a segunda foto. Por quê? Porque o objeto fotografado aqui para mim é o céu, não é a paisagem compõe todo o contexto. Mas o céu é que estava me dando um resultado legal. Então eu jogaria fora isso, jogaria fora isso e ficaria apenas com essa foto. Mais céu, menos estrada. E aí sim, eu ia fazer um tratamento nessa imagem e deixar ela muito mais interessante. Então, como eu disse para vocês,
Essa foto está aqui enquadrada na regra dos terços. Ela não é exatamente uma panorâmica, mas ela faz uma foto de uma paisagem. Para a gente transformá-la numa panorâmica, a altura tem que ser bem menor que a largura. Aperta a tecla C de corte no Photoshop. Se você só clica e arrasta, ó, você pode mudar a proporção dessa foto. Observe que quando você faz isso, você ainda usa a regra dos terços. Ele ainda permite. Então eu posso fazer um enquadramento para cá, faço uma panorâmica nesse sentido, ou ainda faço em outro sentido. Então, para a gente poder ver pelo menos 2 cortes diferentes, vou vir aqui em imagem e vou duplicar essa imagem. Vou pôr aqui, ó, corte 2, imagem, duplicar, corte 1. Deixar minha original aqui. Então eu tenho essas duas imagens e vamos pensar o seguinte: se eu apertar a tecla C, eu posso fazer um corte em que eu vou privilegiar a área de montanha em relação ao céu e no segundo corte a área de céu em relação à área de montanha. Isso vai depender muito daquilo que você quer. Vem no menu Janela, Organizar e elas visualizadas lado a lado. Então, vou enquadrar as duas fotos para a gente poder ver. Veja, observe o resultado. Aqui eu estou trabalhando com 2 terços de céu, aqui apenas 1 terço. Veja como eu tenho aqui uma amplitude de visão, aqui outra. Então a mesma foto pode gerar 2 resultados diferentes, né, apenas fazendo o corte e ainda assim mantendo a ideia da regra dos terços. Agora, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre fotos que a gente não conseguiu enquadrar por algum motivo, ou o enquadramento ficou bom, mas apareceu alguma interferência, algo que não estava legal e que não estava dentro do seu planejamento fotográfico. Então, eu posso reenquadrar minha foto? Sim, é possível reenquadrar a foto tanto no Lightroom quanto no Photoshop. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que isso vai ser feito. Dá uma olhada aqui comigo. Então, eu vou abrir aqui uma foto que ela é bem legal. Gosto muito dela, ela está na capa do meu segundo livro, que é um livro somente de fotografias do Pantanal. Observe que ela está bem enquadrada na regra dos terços. E eu criei uma linha aqui, né, com o animal, né, que ele tem 2 pontos aqui direcionando o seu olhar. Mas a grande verdade é que essa foto não foi feita tão bonita assim. Se a gente abrir o original dela, vou abrir aqui, ó, o original. Observe que eu estou trabalhando com o ARW, ou seja, o arquivo RAW da câmera. Quando eu abro essa foto original, parece que ela está bonitinha. Só que se eu vier aqui, ó, nesse botãozinho que é o crop, eu posso vir aqui e limpar esse crop. Veja o que vai acontecer. Quando eu limpo, observa que essa foto, apesar de ser uma foto bonita, aqui, ó, eu tinha uma interferência. Eu tinha uma garrafa PET caída aqui. É uma tristeza muito grande, né? Você está no meio do Pantanal e tem uma garrafa PET do lado do animal bonito desse, que é uma garça. Enfim, a foto foi feita e eu queria aproveitar ela. Não dava para eu ir lá tirar a garrafa porque ia espantar o animal. Então eu fiz a foto, enquadrei como eu poderia enquadrar e aqui na pós-produção é que foi feito o que? O reenquadramento da foto. Então, se eu apertar a tecla C de corte, tá lá normal, eu posso clicar e arrastar. O que vai acontecer é que quando eu clico e arrasto, eu tenho essas abas em volta. Se eu seguro o Shift, eu posso ir encontrando, né, qual enquadramento é melhor. E aí, ó, eu acho aquilo que está mais interessante. Se você não segura o Shift, você só clica e arrasta, você pode perder aquele enquadramento e você vai fazer uma outra proporção de foto. Necessariamente você tem que manter a proporção da foto? Não, não necessariamente, tá? Então, é importante você pensar nisso. Se você mostrar aqui, ó, Show Overlay, olha que legal. Ele mostra a grade.
Então, quando você vai fazer o corte, se você usa aqui, ó, segura o Shift e clica aqui, olha lá que legal. Eu posso fazer exatamente aquele corte que eu já tinha feito, tá vendo? Ou ainda, se eu não segurar o Shift, mesmo assim, eu posso criar uma composição baseada na regra dos terços. Por exemplo, eu poderia fazer um corte nesse sentido. Continuo trabalhando a regra dos terços, mas eu teria uma segunda imagem completamente diferente da primeira, não é? Então, cada vez que eu fizer esse enquadramento, eu vou ter um resultado diferente. Então, toda vez que eu quiser fazer um corte, né, eu posso fazer isso. Clico e arrasto e eu tenho lá um novo enquadramento. Isso aqui eu estou usando o Camera Raw, que tem o mesmo mecanismo do Lightroom. Agora, olha só, eu vou cancelar, vou abrir essa foto diretamente no Photoshop e vamos ver como funciona esse corte direto no Photoshop. Então, novamente, aperta a tecla C de corte e aí, se eu clico e arrasto, ele automaticamente cria a grade para mim. Eu posso movimentar a foto dentro desse corte, tá vendo? Ó, seguro o Shift para garantir um corte proporcional e tá feito. Se eu fosse postar essa foto quadrada, poderia fazer um corte quadrado? Sim, claro, ó. Então posso vir aqui, estender um corte quadrado e tem um outro enquadramento, logicamente perdendo um pouco da minha imagem. Então, pessoal, essa foi a aula sobre enquadramento. Espero que você tenha entendido e agora pratique cada vez mais a fotografia usando essas regras. Vai lá no seu celular, vai na sua câmera, coloque exibir grade e use isso sempre. A regra dos terços vai te dar uma outra visão sobre a sua fotografia, sobre como você fotografa, vai ajudar você a treinar o seu olhar e cada vez mais fazer fotos mais bonitas, mais interessantes e que as pessoas vão admirar. Para isso, basta praticar bastante e continuar acompanhando as nossas dicas aqui, tá bom? Grande abraço, valeu mais essa!